A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Pastor Sérgio falando, mais uma vez com muita alegria, um prazer imenso estarmos juntos para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quero já também mostrar aqui mais uma vez, e todas as vezes que iniciamos esses estudos, eu faço questão para que vocês possam conhecer, aqueles que ainda não conhecem, um pouquinho de nossa igreja, um pouquinho de nossa história. E, assim que possível, nos fazer uma visita, o que será um imenso prazer. Tá aí, então, vocês estão acompanhando a nossa frente, a nossa fachada, aí um dos cultos realizados, nessa foto primeira aí, na época antes da pandemia, né? Mas nessa foto aqui, essa segunda foto que vocês estão vendo, é uma panorâmica de nossa igreja, já agora nesse período. Veja só quanto espaço tem, tá vendo? Então já é um culto agora presencial, mas dentro ainda das condições de legislação, mas com total segurança. Portanto, você, assim que possível, desejar nos fazer uma visita, será um imenso prazer. Esse aí que vocês estão vendo, olha eles aí, ó. São os nossos queridos fundadores, casal Tiese, um homem que tem servido a Deus durante toda a sua caminhada, pastora Lourdes Tiese, fiel companheira. Segue também a nossa agenda. Nós temos reuniões às quartas-feiras, às 20 horas, culto de avivamento, culto de estímulo à fé. Domingo, às 9 da manhã, escola bíblica dominical. Por enquanto, nós estamos tendo aí essas videoaulas. E aos domingos, às 18 horas, temos o culto da família, presencial e também transmitido. Todo primeiro sábado, às 19 horas, a Santa Ceia do Senhor. Também presencial e transmitido por qualquer uma dessas mídias que vocês estão vendo aí. Temos a nossa página, o YouTube e também o Instagram, transmissões ao vivo para aqueles que não podem ainda estar conosco. Amém? Glória a Deus! E aí está a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. E aí o nosso versículo, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso está em Mateus 22, 29. Então, o nosso objetivo, através desses estudos, através da nossa escola bíblica dominical, é ajudar para que não erremos com desconhecimento da palavra de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras, disse o Senhor Jesus, para termos vida, para termos a orientação de Deus completa em nossas vidas. Amém? Hoje é o nosso quarto estudo da série Maturidade Cristã, Maturidade Espiritual. Quero fazer aqui uma pequena recapitulação das 3 primeiras aulas essas disponíveis também em nossas redes sociais. Só digitar lá, Cristo Liberta, Osasco, e procurar os estudos da escola dominical desta série Maturidade Cristã. Na primeira aula nós vimos a quebra da maldição. Na segunda aula, o agir do Espírito Santo na salvação. E na aula anterior, vocês estão vendo aí, foi a obras da carne versus fruto do Espírito. Meus irmãos, juntando essas 3 aulas com a de hoje que nós veremos, daqui a pouco já vou apresentar para vocês o tema e discorrer sobre o assunto. Vamos imaginar assim, como se estivéssemos no oceano, perdidos, nos afogando. Mas não é num laguinho qualquer não, no oceano mesmo, não é num rio que as nossas chances eram 0, tá? Então estávamos nos afogando. Veio um nadador lá chamado Jesus Cristo e nos resgatou. Então nós ganhamos o quê? Uma vida. E nos levou para um navio seguro, todo amparado. Só que chegamos lá todo ferido, machucado, desorientado, sem saber quem éramos e sem saber o que estava acontecendo, muito menos para onde iríamos. Só sabíamos uma coisa: estávamos perdidos e iríamos morrer. Então veio aí agora o Espírito Santo, tá? Então foi a primeira aula, o resgate, porque não tínhamos condições de salvação, não tínhamos condições de cumprir a lei. Agora a segunda aula, vem o Espírito Santo e age em nossas vidas, curando-nos das feridas, curando-nos do estado mental que estávamos, curando de nossa ruindade, curando de todas as coisas.
Então veio o Espírito Santo e agiu em nossas vidas. E nós estamos lá no navio ainda, né? Já deitado agora, alimentado, sendo tratado pelo Espírito Santo. Jesus foi lá, nos resgatou, o Espírito Santo está nos tratando. Só que éramos ruins também, péssimos. Ruim de gênio, mau caráter. Ficamos bravos ainda e queríamos quebrar tudo lá dentro de tanta ruindade. Ruim mesmo, pessoa ruim mesmo. Não merecíamos nem sermos trazidos de lá do oceano. Devia ter morrido lá mesmo, de tanta ruindade que éramos. Aí vem o quê? O Espírito Santo vem e fala, não, fica tranquilo. Vou produzir em vocês novas etapas, novos hábitos, novos costumes. Vem com o fruto do Espírito Santo. Então aquelas obras da carne, da ruindade, começam a perder força. Elas ainda estão dentro de nós, mas vem o fruto do Espírito Santo. Foi a aula anterior. Então o Espírito Santo começa a nos mudar também. Então fomos sarados, alimentados e agora estamos sofrendo uma mudança para sermos melhores pessoas. Só que não vamos viver nesse navio o tempo todo. Esse navio vai chegar num porto e teremos que reiniciar uma vida. Teremos uma nova caminhada, novas pessoas, novos relacionamentos. Eu estava à deriva, estava morrendo. Agora cheguei num lugar, cheguei numa cidade, então eu serei o quê? Reintegrado à sociedade, reintegrado a uma família. Esta é a aula de hoje. Então notem que é uma sequência. E a aula de hoje é o corpo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Tá? Vocês estão vendo aí o tema? Igreja, corpo de Cristo. Então, hoje falaremos desse assunto. É a reintegração, a obra completa do Espírito Santo, nos enxertando no corpo de Jesus Cristo. Então, com novos relacionamentos, não estaremos mais sozinhos, ganharemos amigos, ganharemos uma família. Tá ok? Deixa eu dar uma lida aqui para vocês. No texto base, encontra-se em Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus conversando com Pedro, e ele falou isso. Ele falou, olha, a igreja será edificada. Para essa nova etapa agora, quando esse navio chegar no porto, chegar numa cidade, entra aí então a figura da igreja. E o Espírito Santo vai nos colocar nessa igreja. Fala, vocês não estarão mais sozinhos, não vai mais morrer afogado, não. Você não vai viver mais sozinho. Entendeu? Você agora terá gente, terá irmãos, você participará de um plano maior do Pai para a sua vida. E isso chama-se igreja. Lá no Velho Testamento, eu quero que vocês acompanhem aí comigo. No Velho Testamento, essa palavra, ela chama-se Kaal. Mas no Velho Testamento, sim, no Velho Testamento já havia a igreja, já havia o conceito de igreja. Não a mesma como conhecemos hoje, como começou no Novo Testamento. Mas o conceito de igreja, inclusive a palavra igreja, já havia também. Nota aí uma palavra no Salmo 107, 31 e 32. Veja onde consta essa palavra. Ó. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Então essa palavra hebraica lá do Velho Testamento, Kaal, ela significa assembleia do povo. Então é o conceito de igreja. E lá eles já tinham também todo um conceito de reunião, viu? Porque Israel tinha Israel nação, mas tinha Israel, vamos dizer assim, igreja. Israel devoto a Deus, com templo, inicialmente era tabernáculo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também. Olha aí, ó, tabernáculo, mas vejam todo um conceito aí de igreja. O acampamento em volta, tá? E eles se reuniam para os cerimoniais. E já tinha aí todo um tabernáculo com toda a parte cerimonial. Posteriormente, vocês estão vendo aí também o templo, mas com o mesmo conceito de igreja. Então é um conceito que já vem antes do Novo Testamento. E a Bíblia diz que, na verdade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para a igreja. Já tinha planejado, né, igreja. Mas aí, então, no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós veremos que a palavra é eclísia, ou eclésia, né, num aportuguesado melhor aí, e nós podemos ver que a tradução é chamado para fora. Chamado para fora. Esse conceito encontra-se durante todo
o Novo Testamento, mas eu quero ler aqui com vocês Colossenses 1,13, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, note aí que o conceito de igreja no Novo Testamento é exatamente esse da ilustração que eu disse, do afogamento. Ele nos tirou das trevas. Então, estávamos nas trevas, detonados, morrendo afogado. O Senhor foi lá e nos tirou, eclésia. Então ele nos tirou das trevas, chamado para fora do pecado, para fora dos conceitos aí desse mundo e chamados para fora das trevas. E eles se reuniam, quero mostrar aqui para vocês também, ó, em oração e estudos. Aqui já é a prática da igreja no Novo Testamento. Mas notem que não muda muito, tá? Eles aqui em oração e estudo, vocês estão vendo aí nessa imagem. Nessa outra aqui, ó, igreja nas casas. Tudo isso aí já é Atos dos Apóstolos. Então, eles se reuniam nas casas, tá? E ali eles iam praticando o quê? Essa comunhão. Eram os irmãos que foram tirados das trevas e agora estavam introduzidos a um novo povo, a uma nova fé, e ali eles estavam caminhando. Muito parecido com o que é hoje. Muito parecido com o que é hoje. Até porque estamos falando da mesma coisa, da mesma igreja. Amém? Então tá aí o conceito do Antigo Testamento e no Velho Testamento. Agora nós veremos a igreja planejada, ela foi o quê? Edificada. Vimos que já havia um planejamento no coração de Deus, e a palavra diz mesmo antes da fundação do mundo. Vimos que a igreja, este conceito foi praticado, tá? Mesmo antes do Novo Testamento, já lá no Velho Testamento com o povo de Israel. Vimos que a sua prática foi instituída e foi planejada e foi, acima de tudo, firmada durante todo o livro de Atos, principalmente, mas esta edificação foi o próprio Jesus Cristo quem fez. Ele mesmo falou que iria edificar a igreja. Notem aí em Mateus 16, agora 16 e 18, esta passagem, ó. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? E Jesus dizendo, respondeu assim, ó: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, aqui nessa versão, não poderão vencê-la. Então Jesus aqui confirmou o quê? Que esta igreja estaria sendo edificada por ele e nele. Eu sei que esse versículo causa aí uma certa confusão, mas a igreja, meus irmãos, é algo muito grande, mas muito especial, é o ápice assim de todo um planejamento de Deus para que ela seja firmada em algum homem, seja ele quem for, né? Por mais poderoso que tenha sido um apóstolo, um seguidor de Jesus Cristo. Então há aqui uma certa confusãozinha nessa passagem. Mas por quê? Porque quando Jesus referiu-se sobre esta pedra, ele estava referindo-se, do nosso ponto de vista, existem outros, né? A ele próprio. Né? Na própria língua grega diz assim, que a palavra Pedro, né, é uma palavra que significa Petros. E quando Jesus falou sobre esta pedra, ele usou a palavra Petra. Petros significa uma pequena pedra. Tem uma ilustração aí para que vocês possam entender melhor esse ponto. Tá? Petros é uma pequena pedra. A palavra Pedro significa Petros. Quando Jesus falou sobre esta pedra, ele estava usando uma outra palavra, né, na língua, significando Petra, que aí sim é uma rocha. Uma rocha. Petra é rocha. Então, sobre esta rocha, ou seja, sobre ele mesmo, Jesus Cristo, ele estaria edificando a sua poderosa igreja. Então, a igreja foi edificada pelo Senhor. E nós podemos ver esse conceito aí de edificação no decorrer do Novo Testamento também, onde a Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Vejam em Efésios 2, 20 e 21, esse conceito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Então o contexto está falando aqui da igreja, e essa igreja, esses santos, né, foram edificados sobre o fundamento, sobre o ensinamento de quem? Dos apóstolos.
E quem é a pedra principal deste ensinamento, portanto, desta construção chamada igreja? Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês estão vendo aí, o que significa uma pedra angular. Estão vendo? Então é uma pedra de esquina. Essa pedra servia principalmente para duas coisas: para dar sustentação à obra e também para dar o direcionamento. Então é uma pedra de esquina. A partir dali pode ver que tem construção de um lado, construção de outro, construção acima, né? Este era o conceito. Tem esta outra imagem aqui que mostra também essa pedra principal aí, ó, esse paralelepípedo gigante. Essa aí é uma pedra angular, é uma chamada pedra de esquina. Tá vendo? Toda a construção está ancorada. Essa aí é uma pedra angular no arco. Então essa pedra, na verdade, está dando toda sustentação para todo o arco. Este é o papel de Jesus Cristo. Este é o papel de Jesus Cristo. Então ele é o quê? Ele é a sustentação da sua igreja. Então a igreja não é o pastor que sustenta, não são seus obreiros, não são seus membros. Fazemos parte, fazemos o melhor, cada um trabalha, mas a sustentação da igreja, imagina se Deus ia deixar a meu cargo. Eu cuidar, não. A sustentação da igreja tem nome, a pedra angular tem nome, Jesus Cristo. Por isso que ela é imbatível, ela é infalível e a igreja do Senhor é poderosa e subsistente até hoje. Nós temos aqui agora, veremos o que a Bíblia diz, né, sobre a igreja do Senhor. Ela atribui aqui algumas figuras, algumas imagens. A igreja como corpo de Cristo. É a primeira que eu quero mostrar para vocês. Então, a igreja que tem Jesus Cristo como o seu sustentador, a sua pedra principal, ela é vista no Novo Testamento como o corpo de Cristo. É a chamada igreja universal, a igreja espiritual. Vejam em Efésios 1, 22 e 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como quem? Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então notem que aqui a figura agora é o quê? A igreja participante de um corpo, tá? É a mesma imagem de 1ª carta aos Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, notem que em Efésios está dizendo que a igreja é o corpo. Tá? E em Coríntios está dizendo que individualmente nós somos esse corpo. Então, notem que é uma junção perfeita. Tá? Cada um é trazido e introduzido neste corpo. Então, a igreja, antes de ter uma placa, antes de ter suas atividades individuais, quando a pessoa entra naquele barco e é salvo, e é tratado pelo Espírito Santo, e depois chegamos numa cidade, nós somos introduzidos o quê? Numa comunidade, num corpo, mas esse corpo é espiritual. Através da fé, através da aceitação de Jesus Cristo, nós somos colocados no corpo, então não estamos sozinhos. Por isso que demônio, dificuldade, nada pode vencer aquele que está no corpo de Cristo. Porque não estamos sozinhos. E esse corpo está ligado a quem? A cabeça, que é o próprio Cristo. Então a igreja é extremamente poderosa. É a instituição mais poderosa que existe. Temos um outro conceito, que é igrejas diversas. Então, a Bíblia fala também das diversas igrejas. Ah, não, a igreja é uma só, a placa não importa. Não, a placa não importa, a placa não salva. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, espalhou, permitiu que se espalhasse igrejas por todo o Império Romano naquela ocasião e hoje igrejas por todo o mundo. Para quê? Para que o máximo de pessoas que estão se afogando sejam salvas e entrem também nesse navio. Veja esse conceito aí de diversas igrejas em Gálatas 1 e 2. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então ele estava mandando em uma carta direcionada a várias igrejas de uma região. Romanos 16 também diz isso, ó, saúdem, né? Uns aos outros com beijo santo, ósculo santo. Todas as igrejas de Corinto enviam-lhes saudações, todas as igrejas. Então há um amparo bíblico também para as diversas igrejas e tem que haver diversas igrejas e em diversos locais. Para quê? Para que o máximo
de pessoas seja salva. Uma maneira bacana de ver esse assunto é estudando as viagens de Paulo. Então, em Atos dos Apóstolos, geralmente se você pega uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo, ou até as Bíblias mais simples, elas trazem os mapas, pelo menos 4 mapas constam no livro de Atos. São as 3 viagens do apóstolo Paulo e mais quando ele estava preso em Cesareia, ali na região de Jerusalém, tá? Ele estava em custódia, ficou 2 anos ali em custódia de Roma, mas depois ele foi para a sua última viagem, para o Império Romano. Esse quadro aí mostra exatamente isso. Tá? Então é a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo, a terceira, e a viagem onde ele saiu ali da região de Jerusalém, Cesareia, que ele já estava aprisionado ali, mas ele foi transferido para Roma. E nessa passagem ele foi firmando também, ele foi confirmando. E essas viagens eram viagens de implantação de igrejas, dentro desse conceito, que é o mesmo conceito que precisamos seguir hoje. Abrir igrejas, levar o evangelho, expandir o evangelho. E depois nas outras viagens ele vinha também inaugurando mais igrejas e fortalecendo os irmãos, fortalecendo os líderes naquelas outras igrejas. Tá? Então temos aí esses mapas, toda a Bíblia praticamente tem esse mapa, vale a pena dar uma olhada, que ali, casado com o livro de Atos e as epístolas, a gente aprende muito sobre a abertura das igrejas, sobre o fortalecimento das igrejas. Um outro conceito que a gente vê também no Novo Testamento sobre igreja é a chamada igreja local. A igreja local, quer dizer, a igreja para se frequentar, é a sua igreja, é a igreja onde cada crente vai ter uma. Então a Bíblia estimula, a Bíblia ensina que é necessário também. Então, um cristão hoje, ele não pode ficar sem uma igreja. Ah, não, a igreja sou eu. Não, isso não é Bíblia. A Bíblia diz que ninguém é igreja sozinho. Nós acabamos de ver que nós somos inseridos o quê? Num algo maior, num corpo, num todo. Tá? Então, não existe eu sou igreja sozinho, eu não preciso ir na igreja. Veja o que diz a palavra do Senhor. Notem aí em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Tá vendo? A reunião, o culto, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia o quê? Do Senhor, a volta de Cristo. Então, nesse momento, para essa caminhada, a gente precisa estar unido, estar frequentando uma igreja, que é ali que desenvolvemos a comunhão, é ali que Deus nos abençoa, distribui os dons, somos úteis, participamos de evangelismo, participamos de ajuda comunitária, somos edificados, somos cuidados, ajudamos a cuidar. Quem tem um dom, pratica o seu dom. Se é louvor, é cantar. Se é palavra, é pregar. E tantos outros dons que Deus reparte. Então, não podemos ficar também sem uma igreja local. E a Bíblia, então, também dá essa base. Então, se tem a base aí da igreja, não, eu sou o corpo de Cristo, para começar. Não somos o corpo de Cristo. Fazemos parte dele, né? Mas a Bíblia recomenda que sigamos, sim, e possamos crescer numa igreja local. Amém? Um outro ponto aqui para finalizarmos este estudo é a igreja e os cristãos. O que a palavra de Deus diz da nossa relação com a igreja? O que a palavra de Deus diz que a igreja é para nós, como cristãos individuais? Aquele que está sendo tratado ali pelo Espírito Santo. Tá? E olha como o plano de Deus é completo. Vamos ver aqui primeiramente as bênçãos da igreja, as bênçãos de Deus através da igreja para nossas vidas. Fomos inseridos, aquele conceito que nós falamos, né? Não estamos mais sozinhos, mas fomos inseridos. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês de um enxerto, vocês estão observando aí, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado, olha aí, enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11, 17. O que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está dizendo que com o fracasso da nação de Israel em relação a Jesus Cristo, em relação à fé a Jesus Cristo, assunto este, ou episódio este, que Israel corrigirá lá na frente, futuramente, mas por enquanto, eles não tiveram a aceitação, não aceitaram o Filho de Deus, nós
né? Os cristãos, aqueles que têm fé, aqueles que desejam, aqueles que estão se afogando e falam, eu quero essa salvação, esses são enxertados no lugar deles. Então é aquele mesmo princípio de árvore que vimos também nessa série. Para quê? Para mudarmos, para darmos fruto, para sermos melhores pessoas. É o mesmo princípio. Então nós fomos inseridos no tronco principal, que é Jesus Cristo. Essa é uma das primeiras bênçãos que a igreja nos proporciona. Mas não para por aí não. Vejam só, formamos um corpo. Outra bênção maravilhosa. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada um está ligado a todos os outros. Com isso, meus irmãos, nós somos o quê? Nós somos mais fortes, não estamos sozinhos. Deus sabe que com a nossa ruindade, com a nossa fraqueza, estávamos morrendo. A Bíblia diz que estávamos em trevas. Eu fui bonzinho quando eu disse que estávamos no oceano morrendo. A Bíblia diz que estávamos em trevas profundas. E saímos dessas trevas para a sua maravilhosa luz. E agora? Não dá para ficar sozinho. Precisamos ter comunhão, precisamos o quê? Fazer parte de um corpo. Por isso que nos perdemos antes. Porque estávamos sozinhos. Então o Espírito Santo vem, já nos insere em Cristo Jesus. Um enxerto no tronco que dá fruto. E em seguida ele faz o quê? Faz com que a gente também esteja em comunhão com os demais ramos, com as demais flores, com os demais frutos, e assim formamos o quê? Um corpo, cuja cabeça é Cristo. Isso é extraordinário e nos torna muito especiais. Ninguém em Cristo Jesus é fraco, não estamos sozinhos. Mas tem aqui mais uma bênção, que acontece através da Igreja de Cristo. Nos deu autoridade espiritual. Veja o que está em Lucas 10, 19. E eu dei a vocês, olha só, autoridade para pisares sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Lucas 10, 19. Isso significa, meus irmãos, se Deus deu autoridade ao cristão através da igreja, ele está inserido na igreja, cuja cabeça é Cristo, sobre todo o poder de Satanás, sobre todo o poder das trevas, tá? Significa que nós podemos e nós temos autoridade espiritual para resolver as questões da vida. A nossa mente foi aperfeiçoada, o nosso emocional está sendo tratado, curado, os traumas estão sendo resolvidos. Então o cristão, o crente em Jesus Cristo, aquele que está inserido nessa nova caminhada, ele precisa assumir a sua posição espiritual. Falou, não sou mais qualquer pessoa. Não é tudo agora que pode me derrubar, me confundir. Por quê? Porque nós temos uma nova vida e autoridade espiritual, inclusive sobre todo o poder das trevas. Outro ponto importante que faz parte das bênçãos de Deus em nossas vidas através da sua igreja maravilhosa. Ele nos deu o céu. Veja lá em Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha aí, meus irmãos, esta é a maior bênção que vem para as nossas vidas que flui através da igreja do corpo de Cristo. A salvação. A salvação. Porque não adianta nada toda uma caminhada, não adianta nada tudo isso que nós estamos falando desde o primeiro estudo dessa série. E no final vai para onde? Vai para o inferno? No final não vai para o céu, não está salvo. A salvação da alma é a coisa mais importante da vida, porque nós estamos falando de eternidade. Então a Bíblia diz que por mais que passemos lutas aqui, meus irmãos, elas são mínimas em relação à eternidade que nos aguarda. Então todo esse processo preparado por Deus, executado por Jesus Cristo, o plano da salvação, e agora cuidado pelo Espírito Santo, tudo isso tem uma finalidade, que a humanidade seja salva. Aceitou Jesus? Precisamos caminhar, precisamos seguir. Até quando? Até a salvação. E a Bíblia diz que a igreja, Deus através da igreja nos proporciona isso,
Amém? Através da obra redentora de Jesus Cristo, primeiramente, mas através de eu estar inserido também na igreja, tanto no aspecto espiritual, como no aspecto local, igreja mesmo, conforme nós vimos e vemos durante todo o livro de Atos. A igreja participando, a igreja ativa, participe da igreja do Senhor. Quero deixar aqui agora um pensamento finalizando. A igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Ela é chamada para ser fiel. Está aí uma palavra é um bispo canadense, né? Ele, apesar de ser canadense, ele morreu no seu ministério no Rio de Janeiro, em 93. Walter Mark Lester. E a igreja, meus irmãos, existe para sermos fiéis a ela. Teremos muitos trabalhos, muitos resultados, mas se eu não for fiel à igreja, nos dois sentidos, no sentido espiritual, fazendo parte do corpo de Cristo, e não for fiel à igreja local, né, de nada valerá o empenho, de nada valerá o esforço. Então, igreja do Senhor, desperta, trabalhe, dê o seu melhor, tenha comunhão com os irmãos, com a liderança, participe de uma igreja urgentemente. Eu já faço parte, mas vou levando da maneira que dá. Não, igreja a gente não pode levar da maneira que dá. Deus deu tudo, Jesus dá tudo. O Espírito Santo, nós estamos vendo aqui, ele dá os 100% deles. Precisa que a gente também o quê? Dê a nossa vida e a nossa dedicação o máximo possível. Amém? Eu quero deixar também aqui para vocês agora duas indicações a respeito do assunto. Um é o livro do apóstolo Thiese, Você Ama Alguém? Você Ama Alguém? E por que eu estou recomendando esse livro? Porque o apóstolo Thiese é o homem que eu conheço que mais tem dedicado a sua vida à igreja, ao evangelho. E esse livro aqui é a biografia dele, escrita pela Miriam Thiese Galhardo, nossa querida pastora Miriam, que é a filha do apóstolo Thiese, tá? Então, Você Ama Alguém? É um livro que eu recomendo. Você quer conhecer a caminhada de um homem de Deus que dedicou sua vida ao evangelho? Tá aí uma boa dica. A outra dica é um vídeo, As Marcas de uma Igreja que Abalou o Mundo. É uma palavra que está no YouTube, As Marcas de uma Igreja que Abalou o Mundo, do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Então é só procurar lá, é uma mensagem muito boa também, mais ou menos dentro desse assunto que nós tratamos hoje. Será edificante. Tem aí então essas duas dicas. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês têm nos dado de estarmos juntos, estudando a palavra de Deus. Hoje falamos da Igreja do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando. Vamos orar nesse momento, Pai querido, a tua bênção especial sobre o teu povo. A tua bênção especial, meu Deus, após esse estudo, que o Espírito Santo complete esta palavra em cada coração, Senhor. Obrigado, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um. Senhor, abençoa, Senhor, como igreja. Senhor, essas pessoas são especiais, porque pertencem a Ti. Custou, Senhor, um altíssimo preço. Que este amor agora, este toque especial, possa, Senhor, alcançar cada coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.